Seja a mulher mais segura que você conhece. Essa é a chave que transforma a sua vida de dentro para fora, mas a maioria não entende o que significa. Você pensa que a melhor forma de deixar de ser insegura é provar constantemente seu valor, mostrando ao mundo o quanto você é boa, tentando conquistar reconhecimento, aplausos e validação. Mas não, a verdadeira segurança não nasce de fora. Ela floresce quando você para de medir sua vida pelos olhos alheios e começa a ancorar sua força em algo que ninguém pode tirar: a convicção silenciosa de quem você é. Quando você compreender, isso deixará de ser uma mulher insegura. Muitas mulheres vivem em um estado de comparação eterna, olham para as outras e acreditam que precisam se encaixar em um padrão, corresponder a expectativas e agradar para serem aceitas. Se sentem pequenas quando não recebem atenção, desmoronam quando não são notadas. Carregam o peso de provar algo o tempo todo. Essa é a prisão invisível da insegurança, a dependência de olhares externos. E é previsível porque a maioria reage assim. Basta um comentário maldoso, uma rejeição, uma crítica, e a insegurança ganha corpo. O coração dispara, a mente cria histórias, e a pessoa se perde tentando consertar uma imagem. Mas agir dessa forma dá ao outro o poder de definir seu valor. A virada começa quando você descobre que não precisa mais reagir como todos esperam. A mulher insegura responde com pressa, busca explicar, tenta convencer, gasta energia querendo provar algo. A mulher segura age diferente. Ela não corre atrás de aprovação, porque já aprendeu que não há aprovação maior do que sua própria consciência tranquila. Ela não se defende de cada comentário, porque sabe que não precisa se justificar. Ela não se desespera diante da rejeição, porque compreendeu que sua dignidade não depende da aceitação de ninguém. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é impulso, é ceder à emoção imediata. Responder é escolha, é estar no comando da própria energia. Exemplos mostram com clareza essa diferença. Imagine alguém que é criticada em público. A reação comum seria se justificar de imediato, explicar cada detalhe, entrar em conflito para provar que está certa. A alternativa de uma mulher segura é outra: ouvir, refletir, decidir se vale a pena responder e, muitas vezes, apenas permanecer, em silêncio. Esse silêncio não é fragilidade, mas poder. Em outra situação, quando alguém ignora sua presença de propósito, a mulher insegura se esforça para ser notada, aumenta a voz, busca chamar atenção. Já a mulher segura se mantém centrada, segue firme, porque sabe que sua presença não precisa ser forçada para ser real. Ou ainda, quando uma relação acaba, a insegura implora por respostas, revisita mensagens, tenta recuperar o que se perdeu. A segura respira, aceita e coloca sua energia no próprio crescimento, porque entendeu que perder alguém não é perder a si mesma. Esse comportamento inesperado muda tudo. Quando você não reage da maneira comum, o outro fica sem armas. Quem esperava um desespero encontra serenidade. Quem preparou ofensas encontra silêncio. Quem queria manipular vê maturidade. Essa reação desconcerta, porque vai contra o roteiro do conflito. E muitas vezes esse impacto gera reflexão, às vezes arrependimento. O outro percebe que não tem poder sobre você, porque sua segurança não está em jogo. Essa é a confusão saudável que surge quando alguém se depara com uma mulher que não se abala. A tese se reforça: o verdadeiro poder não está em provar nada para ninguém. Está em se elevar, em escolher não disputar no mesmo nível de quem tenta diminuir você. Uma atitude de autocontrole tem muito mais impacto do que qualquer confronto direto. Você pode gritar e discutir por horas, mas nada marcará tanto quanto a imagem de você caminhando em paz, sem se deixar arrastar pelo drama. Isso ensina, sem palavras, que sua vida não gira em torno de agradar ou convencer. Mas a transformação não para aí. Para ser realmente a mulher mais segura que você conhece, é preciso direcionar energia para dentro. Em vez de gastar força se explicando, você investe em crescer. Em vez de se perder tentando agradar,
você se dedica a se fortalecer. A insegurança se alimenta de vazios e o autoinvestimento preenche esses espaços. Isso significa cuidar de si mesma com disciplina, nutrir corpo e mente, buscar evolução pessoal, cultivar habilidades, desenvolver inteligência emocional, não por vingança, não para provar que pode ser melhor que alguém, mas por amor próprio. A mulher que investe em si mesma descobre que sua segurança aumenta na mesma medida em que se valoriza. Essa filosofia se torna um estilo de vida. A vitória não está em discutir, mas em escolher a paz. A dignidade não nasce de uma resposta afiada, mas da calma de quem não precisa provar nada. Esse é o maior poder, desarmar o mundo pela serenidade. Quem esperava confronto encontra maturidade. Quem esperava lágrimas encontra firmeza. Esse é o sinal de força e evolução. Ser segura não é se tornar insensível, é aprender a não ser escrava das reações. E no fim, a mensagem se cristaliza em algo simples e profundo. O verdadeiro poder não está em implorar reconhecimento, mas em reconhecer a si mesma. Quando você escolhe viver dessa forma, você se liberta de comparações, de disputas invisíveis, de corridas sem fim. Você alcança um nível que poucas conseguem, porque a segurança não é um grito ao mundo, é uma certeza silenciosa que sustenta sua vida. E quando essa certeza habita em você, ninguém pode tirá-la. Segurança é como uma raiz invisível que sustenta cada passo. Ela não precisa ser anunciada, ela apenas existe. E é por isso que a mulher segura se torna imbatível. Imagine a diferença entre alguém que precisa constantemente reafirmar quem é e alguém que caminha sabendo quem é, sem precisar justificar. A primeira se cansa, se desgasta, vive em alerta, sempre preocupada com o que os outros estão pensando. A segunda economiza energia, vive em paz, atrai respeito sem precisar exigir. Essa diferença é o que separa a insegurança da verdadeira força. Quando você aprende a ser essa mulher, percebe que os outros deixam de controlar suas emoções. Você já não cai tão facilmente em armadilhas emocionais. Uma provocação, uma comparação, uma rejeição, nada disso define mais sua postura. É como se você carregasse dentro de si um escudo invisível, construído pela consciência de que sua vida não pode ser guiada por validação externa. Essa clareza muda até a maneira como você lida com o tempo. A insegura vive ansiosa, sempre correndo atrás de aceitação imediata. A segura tem paciência, sabe esperar, porque confia em si e em seus processos. E aqui está um ponto essencial. A mulher segura não se perde em provar nada para quem não merece sua energia. Quantas vezes você já viu alguém gastar horas explicando, escrevendo mensagens longas, tentando ser compreendida por quem não quer entender? Isso é um esgotamento sem sentido. A mulher segura sabe escolher suas batalhas, sabe que silêncio é resposta, que distância é proteção e que nem todo confronto vale a pena. Essa sabedoria dá uma sensação de leveza, porque você se liberta da obrigação de responder a tudo. Essa postura surpreende. Pense numa situação em que alguém tenta diminuir você, esperando que você se justifique. Quando sua resposta é calma, ou até inexistente, a pessoa perde o terreno. Ela não tem mais controle sobre sua energia, porque você não a entregou. Esse é um dos maiores segredos da segurança, não se deixar arrastar para o jogo emocional dos outros. Você se mantém em seu próprio centro, e isso é algo que impressiona, porque não é comum. A maioria cede, a maioria reage. Você não. O reflexo disso aparece nas relações pessoais. A mulher insegura se molda ao outro, tem medo de perder, faz concessões que ferem sua essência. A mulher segura mantém sua identidade, porque sabe que o amor verdadeiro não exige autoanulação. Quando você tem essa postura, atrai relações mais saudáveis. Porque quem se aproxima entende que você não aceita migalhas. Essa força cria um padrão de respeito, não pelo que você exige, mas pelo que você transmite. E não se trata de ser fria, mas de ser inteira. Muitas confundem segurança com insensibilidade, mas a verdade é o oposto.
A mulher segura sente profundamente, só que aprendeu a não ser refém do que sente. Ela pode amar, pode se doar, pode confiar, mas nunca perde a consciência de si mesma. Essa consciência é a linha que separa a entrega de dependência, cuidado de submissão. Quando você compreende essa linha, descobre que pode viver emoções intensas, sem se perder nelas. Esse equilíbrio também se revela no ambiente profissional. A mulher insegura busca constantemente reconhecimento, teme errar, hesita em dar sua opinião. A mulher segura compreende que errar faz parte do processo, que sua voz tem valor, que sua presença não precisa ser justificada. Ela não implora espaço, ela ocupa espaço com naturalidade. Essa diferença é percebida imediatamente, porque segurança inspira confiança nos outros. E, ironicamente, quando você para de buscar aprovação, é quando mais reconhecimento genuíno você recebe. Segurança também redefine a relação com o corpo. Muitas mulheres se perdem tentando corresponder a padrões impossíveis. A insegurança faz com que cada olhar externo pese como um julgamento. A mulher segura aprende a olhar para si mesma com compaixão. Ela cuida do corpo, não para atender ao olhar do outro, mas porque reconhece que é sua casa. O autocuidado não é vaidade, mas expressão de respeito por si mesma. Essa mudança de perspectiva transforma a relação com o espelho, com a comida, com o próprio estilo. Você para de competir com imagens irreais e passa a nutrir um amor concreto pelo que você é. E há ainda outro aspecto poderoso. A mulher segura não teme a solidão. A insegura precisa estar sempre cercada, teme o vazio, busca distrações para não se sentir só. A segura descobre que estar consigo mesma é fonte de força. A solidão deixa de ser um fantasma e se torna espaço fértil para crescimento. Quando você se sente completa em sua própria companhia, ninguém mais tem o poder de usar a ausência como ameaça. Você não se desespera quando alguém se afasta, porque aprendeu a encontrar em si mesma a presença que importa. Esse aprendizado reverbera em todos os campos. Na amizade, você deixa de aceitar relações que sugam. No amor, você não implora atenção. No trabalho, você não se perde tentando provar valor. Em cada área, a segurança atua como filtro, afastando aquilo que não corresponde ao que você construiu dentro de si. E esse filtro é precioso, porque protege sua energia e direciona sua vida para conexões e experiências que realmente elevam. No fundo, a verdadeira segurança é escolher ser autora da própria história. É parar de viver como personagem secundária na narrativa dos outros. É decidir que sua vida não será determinada por comentários, críticas ou olhares. Quando você faz essa escolha, não importa o que digam, porque o que você pensa sobre si mesma é o que tem peso. Isso não significa se fechar ao mundo, mas se abrir a ele com consciência, sabendo que você pode acolher ou descartar sem perder o eixo. E o mais belo de tudo é que essa postura contagia. Uma mulher segura inspira outras a encontrarem o mesmo caminho. Sua presença transmite algo invisível, que não precisa ser explicado. Pessoas olham e sentem que existe ali uma força diferente, uma calma inabalável. Essa é a verdadeira influência. Não convencer pelas palavras, mas pelo exemplo silencioso de quem vive em paz consigo mesma. No fim, o caminho para deixar de ser insegura não é uma luta contra os outros, mas um pacto consigo. É escolher não reagir como todos esperam. É investir em si mesma. É encontrar prazer em sua própria companhia. É se relacionar sem perder a essência. É ocupar o mundo com naturalidade. Quando você compreende isso, não há espaço para insegurança, porque sua vida passa a ser construída sobre a base sólida da autovalorização. E aí sim você se torna a mulher mais segura que conhece. Segurança verdadeira não é algo que se veste para impressionar, não é uma máscara que se coloca diante dos outros. Ela se revela no silêncio dos seus gestos, na firmeza com que você encara desafios, na calma com que lida com situações inesperadas. É um estado interno, invisível aos olhos, mas impossível de não ser sentido. Quem observa uma mulher segura
Não sabe explicar exatamente por quê, mas percebe que existe algo diferente em sua postura. Não se trata de arrogância, mas de serenidade. Não é orgulho, é convicção tranquila. Esse tipo de força não se constrói da noite para o dia. Ele nasce das escolhas repetidas, pequenas e consistentes, que você faz diariamente. Cada vez que você decide não reagir por impulso, mas responder com consciência, você fortalece essa raiz interna. Cada vez que você escolhe não implorar, por reconhecimento, mas se valorizar em silêncio, você reafirma sua grandeza. Cada vez que você se dedica a si mesma, seja estudando, cuidando da saúde, expandindo seus horizontes, você constrói um território interno que ninguém pode invadir. A segurança, no fim, é a soma de pequenos atos de autocomando que juntos se tornam muralha. Esse caminho, no entanto, exige coragem, porque a insegurança, por mais dolorosa que seja, é confortável. É familiar reagir, é comum buscar aprovação, é automático se comparar. A coragem está em romper esse ciclo previsível e escolher um caminho novo. É por isso que tantas desistem antes mesmo de começar, porque exige se sustentar sem a muleta do olhar externo. Mas quando você atravessa essa fronteira, descobre uma liberdade que nada pode substituir. É como se o mundo perdesse o poder de controlar sua maré emocional. Você se torna capitã de si mesma. E aqui está a beleza. Ser segura não significa não sentir medo. Medo é humano, faz parte de todos nós. O que muda é que você não se paralisa diante dele. Você pode tremer, mas ainda assim avança. Pode sentir insegurança por instantes, mas não deixa que ela guie suas escolhas. Essa é a verdadeira diferença. A insegura se rende ao medo, a segura o reconhece e segue adiante. Segurança é, em grande parte, a prática de atravessar o medo sem deixar que ele dite o rumo. Isso se aplica aos sonhos, às escolhas de vida. Quantas mulheres abandonam caminhos porque não acreditam ser capazes? Quantas deixam de se expressar porque temem o julgamento? Quantas se calam em reuniões, em relacionamentos, em conversas importantes, porque acreditam que sua voz não será ouvida? A insegurança rouba possibilidades, já a segurança devolve a coragem de ocupar espaço no mundo. Uma mulher segura sonha em voz alta, não porque tem garantias de sucesso, mas porque confia em sua capacidade de aprender, de tentar, de recomeçar. Esse é o poder de quem já não se define pelos olhos dos outros. A liberdade de tentar sem medo de errar. E a verdade é que essa segurança se torna magnética. Pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite firmeza sem precisar de alarde. Em um grupo, todos percebem. Em uma conversa, todos sentem. A mulher segura tem algo que não pode ser imitado. A naturalidade de quem não precisa de artifícios. É como um farol silencioso que guia, mesmo sem intenção. Essa presença forte não se compra, não se finge, só se constrói dentro de. No entanto, a segurança não deve ser usada como escudo contra o mundo, mas como ponte para viver com mais autenticidade. Ser segura não é se afastar de tudo e de todos, mas se aproximar sem perder a si mesma. É poder se entregar a um amor sem se perder nele. É poder construir uma amizade sem se apagar. É poder trabalhar em equipe sem precisar competir o tempo todo. Essa é a essência. Você não se fecha, você se expande. Mas expande a partir de uma base sólida, de onde nada pode arrancar você. E quando chega a esse ponto, até a dor muda de significado. A rejeição não é mais um sinal de que você não é suficiente, mas apenas um redirecionamento. A crítica não é mais um ataque à sua identidade, mas uma oportunidade de refletir se algo pode ser melhorado. O fracasso não é mais o fim, mas um degrau para o próximo nível. A segurança transforma a forma como você interpreta os acontecimentos da vida, e é nessa mudança de interpretação que está o segredo da liberdade. Você começa a perceber que não há nada a ser provado, apenas vivido, que não há plateia a ser conquistada, apenas uma jornada a ser honrada, que não há padrão a ser seguido, apenas a singularidade de ser quem você é. A insegurança sempre empurra você para fora de si, como se o mundo tivesse a resposta.
A segurança traz você de volta para dentro, mostrando que a resposta já está aí, esperando ser ouvida. E é nesse retorno a si mesma que surge o estado mais poderoso, a paz. Porque ser segura é, no fundo, viver em paz com quem você é, sem precisar se esconder, sem precisar se reinventar para caber em moldes, sem precisar implorar por amor. Quando você atinge esse ponto, ninguém mais tem o poder de desestabilizar você. E esse é o maior sinal de força que existe, permanecer inteira mesmo quando tudo ao redor tenta fragmentar. Por isso, ser a mulher mais segura que você conhece não é um ideal distante. É uma escolha que começa agora, nos pequenos gestos, nas microdecisões. É no instante em que você respira fundo e decide não reagir como antes. É no momento em que você escolhe se cuidar, em vez de se desgastar tentando ser aceita. É na hora em que você se olha no espelho e decide enxergar valor onde antes só via falhas. Esse é o processo. E cada passo que você dá nessa direção reforça a mulher que você está se tornando. E então, a frase que abre esse caminho ganha seu peso real. Quando você compreender isso, deixará de ser uma mulher insegura. Porque não se trata de conquistar algo externo, mas de descobrir algo que já estava dentro de você. A insegurança sempre tenta convencer de que falta alguma coisa. A segurança mostra que nada falta, que você já é suficiente e que tudo o que precisa é florescer a partir dessa certeza. No fim, o verdadeiro poder não está em disputar, mas em se elevar. Não está em implorar, mas em se reconhecer. Não está em tentar ser como os outros, mas em assumir sua singularidade. Quando você escolhe a dignidade em vez do desespero, a calma em vez do confronto, o amor próprio em vez da dependência, você se liberta. E essa liberdade é o nível mais alto que alguém pode alcançar. Ser a mulher mais segura que você conhece é um ato de amor. Um amor que começa em você, transborda para os outros e cria um círculo de força que nada pode quebrar. É o legado que você deixa sem precisar anunciar, o impacto que causa sem precisar de esforço. É o exemplo silencioso que marca a vida de quem cruza seu caminho. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em provar nada ao mundo, mas em caminhar sabendo quem você é. Quando você escolhe essa verdade, você se torna intocável e descobre que a segurança é a mais bela forma de liberdade. E então, nesse instante, você entende. Você já é a mulher mais segura que pode conhecer.